Bastante gente hoje, que legal! Domingão. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje nos traz a seguinte mensagem: não perca sua serenidade. Quando a irritação nos move, a saúde se descontrola. Os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se o amigo o traiu, se sua parenta inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena delas. Mas você não perca a sua serenidade, não dê a entender que foi atingido. Página boazinha para a gente, hein? Interessante. Ainda não passou por isso, talvez até hoje, né? Alguém inventou uma calúnia, alguém que você ajudou, você acha que fez uma injustiça com você, alguém te aborreceu, ou você se deixou aborrecer. É para a gente refletir. Eu vou pedir o meu amigo Evaldo para fazer a prece de hoje. Boa noite, meu amigo, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa. Tentando elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecemos a oportunidade que o Mestre nos faculta de estarmos reunidos. A família Cefá, sob a orientação do irmão João, doutor Bezerra de Menezes, Herculano Pires, tantos benfeitores que diuturnamente nos estimulam a estar aqui reunidos, a estudarmos o Evangelho de Jesus, a nortear os nossos passos por tantos exemplos amorosos que vêm nos amparar na nossa caminhada. Permita, mentores amigos, que continuemos no esforço íntimo da mudança interna para melhor compreender. E compreendendo, Senhor, que possamos seguir as palavras que são palavras de vida eterna que Tu nos trouxera do Pai Celestial. Te pedimos em especial, Mestre amado, um olhar de misericórdia sobre todos nós, mas orientar através do estudo da noite, que possa tocar o nosso coração, Senhor, dentro para fora, e que não busque palavras, mas a interiorização das nossas ações. Ser conosco, Jesus, abençoando-nos hoje e sempre com as graças de Deus. Assim seja. Obrigada, Evaldo. Acho que minha internet hoje também não está muito boa, não. Sua voz, para mim, de hora que ficou lenta, depois ela acelerou. Eu acho que é a internet mesmo. Vamos ver se segura bem até o final. Obrigada, meu amigo. A gente hoje está trabalhando com o livro Paz e Renovação. Vocês já trabalharam nas salas, já conversaram, né, sobre a página Diante da Terra, mas quem vai fazer a leitura e o estudo de hoje é nossa amiga Norma. Seja bem-vinda, Norma. Você vai compartilhar? Vou. Boa noite a todos. Boa noite. Vou compartilhar. Então, vamos lá, pessoal. Eu separei a página, assim, por alguns parágrafos para nós refletirmos juntos, né? Então, está aí, Diante da Terra, como a Adriane falou, Paz e Renovação. Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Quer dizer, olha só, vamos refletir junto a isso, essa pergunta, né, do Emmanuel. Ele diz o seguinte, trazendo para uma brincadeira do mundo de hoje, né? Será que vocês são a última bolacha do pacote? Ou seja, a Terra está aqui para nos dar o de beber, de comer, de vestir, né? E a gente não tem comprometimento nenhum, a gente não tem nada.
né? O que fazer pela terra é assim mesmo, eu vou lá, eu planto, colho e acabou, e vou seguindo a minha vida assim? Esse é o primeiro questionamento dele, né? Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara, alegando não suportarem os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo que os nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. Aí eu fiquei pensando assim, vamos lá, o que Mano quis trazer para a gente com esse parágrafo, né? No meu entendimento, ele diz o seguinte: ainda existe uma falta de um real comprometimento nosso com o trabalho junto ao planeta, né? Muitas vezes nós preferimos nos desculpar e falar assim, esse mundo não tem jeito, tá tudo errado mesmo, e é assim que tem que ser, né? O mundo não tem jeito. E aí eu pergunto para vocês, quem é o mundo? O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir. Não está bom o slide. Hã? O slide não está bom. Para mim não entrou e as pessoas estão tremendo. Elas não estão vendo Aqui está normal. Eu vou continuar lendo. Lhe presidir todos os movimentos através da metamorfose e dificuldades educativas. Né? Então, o que ele fala, né, nessa questão do mundo? Quando ele diz que o mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma. Se nós trouxermos, por exemplo, de uma casa, a nossa casa, né, nossa casa material, é uma matéria inerte. Não, para de compartilhar e compartilha de novo, as pessoas estão reclamando aqui. Um minutinho, por favor. Espera um instantinho, gente, vou compartilhar novamente. Norma, pode ser um problema da minha internet, por isso que eu perguntei aos colegas se eles estavam bem, indo bem ou não. Para mim está bem embaçado. E o Evaldo escreveu que o slide não está trocando para ele. Eu não sei. Vou trocar só. Trocou? Se trocou, eu vou ler e eu vou parar de compartilhar. Eu acho que agora foi, Adriana. Ficou ótimo agora. Então, o mundo em todo tempo é uma casa em reforma com a lei de mudança, que lhe presidir todos os movimentos através da metamorfose e dificuldades educativas. Então, ele faz um comparativo, né? Se nós pegarmos uma casa materialmente falando, a nossa própria casa, né? Nós precisamos reformar essa casa. Mas só que tem uma questão. Quando nós olhamos isso pelo lado do mundo, o mundo vai se transformar, independente do meu movimento ou não, tá? Ou seja, nós estamos indo para um planeta de provas, né, de regeneração, saindo de provas e expiações para regeneração. Isso vai acontecer independente de mim. Se eu quero caminhar, eu vou me modificar para estar lá. Mas se eu não caminhar, ele vai se modificar de qualquer forma. O mundo vai mudar. Né? É diferente da nossa casa material, né? Que ela só muda se eu for lá, pagar alguém ou fizer a minha própria obra. O nosso planeta não, ele vai mudar. O progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajamos na edificação da felicidade geral. Né? Isso é bem fácil da gente trazer para o nosso dia a dia, né? Quando a gente se predispõe a fazer o bem. Geralmente aparecem vários obstáculos para que a gente não siga em frente, né? Que a gente pare no meio do caminho. Então, tudo isso
nós sabemos, nós estamos indo, a Terra está se modificando, mas ainda temos muitas interferências dos nossos irmãos menos esclarecidos, digamos assim, né? Então, ele fala na questão da omissão, né? Porque quando eu me omito, eu estou perdendo uma oportunidade de trabalho. Omissão, no entanto, é parada, significando recuo. Eu combinei esse trabalho com a espiritualidade, né? Seja o trabalho espiritual, seja o trabalho material de cuidar do planeta, né? E quando eu me omito, eu estou deixando de cumprir o que eu tinha determinado, né? Porque se a gente parar para pensar, quando ele fala em crises renovadoras, nós temos a mania de falar em crise, colocar crise como uma coisa ruim. Nem sempre, gente. Crise é, vamos dizer assim, sinônimo de mudança. Porque olha só, quantas coisas boas nós também fizemos, movimentos bons nessa crise da pandemia, por exemplo. Nunca se orou tanto, nunca se ajudou tanto, nunca se pensou tanto na fome do próximo, né? Então, crise é mudança. Todos faceamos permanentemente renovação a cada passo da vida, né? E se nós voltarmos a falar um pouquinho de um slide que estava mais acima, né, que fala de modificar, é amadurecer. Mas isso, olha só, a cada passo da vida, né? Congelou. Mas não é a nossa internet. Agora voltou. Não é a minha internet. É um exemplo prático aqui. Nessa virada de ano, eu, Alex, Amanda, só tava a gente aqui de casa, ficamos ali fora. E Alex gosta de bater tantã, ele pegou o tantã dele, aí a Amanda virou, Amanda está com 25 anos. Aí falou assim: mãe, tem mais um instrumento aí não? Eu falei: tem chocalho. E Matheus não estava. Eu falei: cadê Matheus? Aí ela falou assim: mãe, Matheus ainda está naquela fase de ser um adolescente chato que acha que isso tudo aqui é coisa de velho. E eu também já fui assim. Então, olha só, como a gente. Outro dia ela tinha 19, agora ela já tem 25. Então, ela amadureceu para isso. E assim somos nós, mediante as nossas dificuldades também. Nós vamos amadurecendo aos poucos. Nem tudo para de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos e nos definirem, aspiram e trabalham. Desculpa, aspiração e trabalho. Entretanto, modificam-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Nós mudamos todo dia, mesmo que a gente não perceba. Todo dia, uma coisa que eu olhava de uma determinada forma, no outro dia eu já posso ter um entendimento novo. Outro dia passou uma moto aqui, a moto fazia um barulho ensurdecedor. Aí Alex virou para mim e reclamou, falando: nossa, como é que uma pessoa consegue pilotar uma moto com esse barulho? Aí eu virei para ele e falei assim: da mesma forma de que quando eu te conheci, você botou um cano de descarga horroroso no seu carro que fazia um barulho ensurdecedor. Então hoje ele critica uma coisa que ele já fez. Mas é por quê? Porque o amadurecimento, entendeu? Então, espiritualmente falando, vai ser assim também conosco. As nossas imperfeições de hoje, daqui a pouco nós não a teremos. Nossa falta de cuidado com o planeta, nós vamos começar a olhar de outra forma e para seguir em frente. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos. E a ordem não é deserção, e sim adaptação. E quando eu li isso aí, eu pensei muito nessa questão da pandemia, né, gente? Adaptação. Não tem outra forma de passarmos por isso. Nós tivemos que nos adaptar a ficar em casa, a trabalhar de dentro de casa, a usar máscara, a usar em gel, a limpar as mercadorias. Isso tem a ver com a modificação do nosso planeta. Nós temos que olhar para isso, para esse momento de crise, como um momento para que nós também possamos nos modificar, né? E através disso mesmo que está acontecendo no nosso dia a dia. Para terminar, em suma, estamos chamados à vivência do mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós,
em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr risco de seguir para frente demais. Então, Emmanuel nos traz aí, né, novamente essa questão do nosso tempo, né, que se nós pegarmos essa questão de novo da pandemia, as pessoas falam muito dos jovens, né, que os jovens não estão cumprindo quarentena, estão indo para aglomeração, sem máscara, mas é o tempo deles. Não adianta a gente querer que eles deem saltos, né? Caiu? A Norma saiu. Norma, Alex, a conexão da Norma acho que caiu. Ela já estava no finzinho mesmo, né? Alex, Norma? Ela está com o microfone fechado. Aqui está conexão- normal. A conexão caiu. Ela já estava no último slide, então eu vou dando continuidade, agradecendo a Norma pelo estudo que fez e apresentou para a gente, né? Sempre com muitas boas reflexões. Liga o microfone aqui. Oi, Liga aqui o microfone. Adriana. Oi, Adriana. Oi, minha amiga. Eu Você já não sei estava no porque último travou. slide? Era o último. Vou interromper aqui, tá? Já interrompeu sozinho. Então tá. Ele caiu sozinho. Te agradeço, Norma. Excelente estudo que você trouxe para a gente, amiga. Muito obrigada, Eu tá? não estou conseguindo nem voltar para a reunião. Eu estou no celular de Alex. Espera um pouquinho que deve retornar. Obrigada a vocês. Tá bom? Super obrigada. Tá bom. A gente Obrigada. vai para o grupo Ivone Pereira, que ficou com a própria Norma, a Sônia, a Marlúcia e o Carlos. Quem ficou responsável por falar pelo grupo? Oi, Adriana. Eu vou tentar fazer um resumo, tá? Da Sim, fala dos Marlúcia. companheiros. Oi. Na verdade, né, uma vez que o mundo ele nos oferece os recursos necessários ao progresso, nós temos um certo compromisso de gratidão com ele, né? Portanto, devemos manter a nossa estabilidade e harmonia interior, para a gente poder, né, trabalhar com essa gratidão. Então, para acompanharmos as transformações pelas quais o mundo passa, né? Nós não podemos ser omissos, conforme a Norma falou, e vencermos as dificuldades que nos apresentem. Não devemos olhar para os obstáculos, e sim para as oportunidades que o mundo nos oferece, faceando permanentemente as renovações. Os recursos, eles vão sendo alterados ao longo do tempo, né? Mas os ideais e os objetivos, que é justamente o progresso, eles permanecem. Então, os recursos que nós temos hoje não são os mesmos que nós tínhamos lá atrás, né? Mas os ideais que, assim como nós, estão inseridos no mundo. Então, nós devemos cooperar no bem comum para caminharmos juntos, rumo ao progresso. E esse último pedacinho que a Norma não conseguiu concluir é justamente aquele que ele fala, para nós termos cuidado, né? De certa forma, de caminharmos juntos, nem ficarmos lá atrás e nem irmos à frente. E aí o Carlos, ele colocou uma frase assim, muito bacana da Dalai Lama, né, de Dalai Lama, que ele diz assim: eu era inteligente e queria mudar o mundo. Agora eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Muito Quer bom. dizer, na verdade, nós que temos que sofrermos essa transformação, né? Para Excelente. atingirmos esse progresso, conforme a Norma falou, a gente está caminhando para o mundo de regeneração. Então, a gente, querendo ou não, tem que acompanhar. E, de preferência, de mãos dadas com os companheiros. Muito Foi bom, essa a conclusão que Marlúcia. nós chegamos. Excelente. Obrigada por falar pelo teu grupo. A gente passa para o Meimei. Ficou com o Zé, Mário, Olívia e Eloá. Bem-vindos.
Quem falará? Sou eu. Boa noite, mais uma vez para todos. Boa noite. Olha só, o entendimento do nosso grupo foi o seguinte: os obstáculos é importante para nosso crescimento. Então, nós devemos estar propensos a mudanças. E muitas das vezes a gente não aceita essas mudanças. A gente tem uma coisa como verdade absoluta e não aceita que aquele posicionamento seja assim questionado. Então, a gente tem que estar sempre propenso a mudanças. E, através da mudança que a gente adquire o crescimento. E, muitas das vezes, a gente vê até na parte científica, os nossos cientistas, eles não aceitam a mudança. Acha que aquilo que ele tem, o pensamento dele é a pura verdade. Muitas das vezes se acham deuses. E, na verdade, nós temos de seguir, sim, temos de mudar, sim, nossos conceitos, nossos pensamentos. E caminharmos junto. Não adianta eu me adiantar, eu seguir na dianteira, esquecer que atrás de mim tem pessoas que precisam caminhar junto. Então, a gente tem que darmos as mãos e caminharmos, não sairmos disparados na frente, entendeu? É isso o nosso entendimento. A gente tem de estar, assim, aberto às mudanças. E só assim a gente muda o planeta. A gente muda o mundo, né? Muito bom, Zé. Obrigada pelo seu comentário, por falar pelo seu grupo, meu amigo. A gente vai para o grupo Emmanuel. Ficou com Eliane, Evaldo e Leila. Quem vai falar pelo grupo? A Leila e Eliane ficaram brigando, que as duas queriam falar. Eu Não, falei que vai podia ser- dividir um pouquinho para cada um. A Eliane vai falar. Eliane. Oi, Vai. pessoal, boa noite. Boa noite, Eliane. Então, a gente conversou, né, o que já foi falado, né? Nós estamos nesse mundo, nós recebemos tudo que nos é necessário, né, para a nossa caminhada, recebemos até a misericórdia divina, né? Em determinados momentos, às vezes a gente nem é merecedor de determinados auxílios e nós recebemos, né? E aí nós não podemos esquecer dos nossos pares, nós temos que devolver isso que a gente recebe de graça para os nossos pares, né? Não podemos fugir quando ele fala aqui dos nossos encargos, eu entendi encargos como obrigação. Nós temos obrigação de ajudar os nossos pares, né? De fazer a caridade, e não ficar julgando. Né? Hoje eu estou entendendo que não existe o certo e o errado. Existe a forma de cada um enxergar o mundo, a vida, a evolução, né, de cada um e a maneira de cada um viver. Isso não quer dizer que é certo ou errado. Né? Foi esse entendimento que nós tivemos. Excelente. Muito obrigada, Eliane, por falar aí pelo comentário que Evaldo e Leila fizeram na sala. Muito bom. O grupo Herculano Pires ficou um grupo grande. Jorge, Neide, João, Regina e Roberto. Quem vai falar pelo grupo? Regina. Oi, Regina, bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Bom, como a Norma disse, né, nós estamos no mundo de prova e expiação. Estamos indo para o mundo de regeneração. E isso requer mudança, é o que está acontecendo agora. Qualquer mudança que acontece na nossa vida, né, pode assim, quando a gente era mais jovem, quando a gente desmanchava um namoro, ia começar outro, quando um emprego novo, qualquer mudança na nossa vida, a gente sente, a gente tem medo, né, de seguir em frente, mas a gente acaba enfrentando e vendo que o novo, às vezes, é bem melhor do que o que nós tínhamos antigo, mas a gente tem isso dentro da gente, do novo, do movimento, da mudança. E também o mundo é de progresso.
E nós não podemos ficar marcando passo, temos que nos melhorar e nos modificar. Estamos numa grande escola para aprendermos a nos entendermos, né? Passaremos, sim, por provas para crescermos como pessoa, avaliarmos nossos defeitos, qualidade e ver o outro como ele realmente é e aceitá-los. Porque muitas vezes a gente sempre... Qual o problema? Se a língua fala muita coisa, porque a gente quer modificar o outro, quer que o outro haja, falha, se vista como a gente quer. E isso, às vezes, nos incomoda. Então, que a gente, né, possa caminhar juntos nesse crescimento e nessa mudança que nós estamos aí passando já, né? Perfeito, É isso. professora. Agora, se o Roberto ou o Jorge quiserem complementar ou a Neide, fiquem à vontade. A gente passa, eu te agradeço, eu passo para o outro grupo, aí no finalzinho, se sobrar um tempo e eles quiserem falar, eu passo para eles, aí vocês levantam a mão e aí a gente complementa. Obrigada, Regina. Eu vou passar para o Bezerra de Menezes, ficou com Ana, com Dona Iris, minha mãe, Martinha e Inês. Inês já me liberou o microfone aqui. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Bom, eu cheguei à conclusão, e o grupo também, é o seguinte: Deus nos fez co-criadores, né? Então a gente tem que entender que, como co-criador, nós somos responsáveis também não só pela nossa evolução, mas pela evolução das pessoas à nossa volta, do planeta, de tudo. Essa é um dever da gente também. A gente, às vezes, não tem consciência disso, a gente fica, às vezes, reclamando a prefeitura não fez isso, o Estado não fez isso, o fulano não fez isso, meu vizinho fez aquilo, e não percebe que às vezes você também pode ajudar e não esperar só que os outros façam, mas você pode interferir também. E Emmanuel nos diz também que a gente é convidado, que a gente é convidado a toda hora, a todo momento, a colaborar com esse avanço moral, mas se a gente ficar se omitindo ou assistindo de longe, não interagindo, não tentando ajudar, a gente não vai estar colaborando com nada. E se a gente quer viver num planeta de regeneração, a gente precisa ajudar nessa transformação, não só nossa, como das outras coisas. E para que a gente tem que começar na nossa. E a gente se transformando e mudando atitudes, e a gente, com o nosso exemplo, vai modificar outras pessoas também. E eles lembraram também bem que essas formas de ajudar, como na pandemia ficou isso bem claro, essas formas da gente interagir e de servir a outro vão ser apresentadas a gente de diversas maneiras, de formas diferentes, e a gente tem que se adaptar e utilizar dessas formas para isso, né? E eu tenho 2 exemplos que eu achei legal para colocar aqui, que um que eu vi na próprio pessoal da Vila Sapê, eles mandaram umas fotos limpando a rua, os bueiros, estavam mostrando que estavam ajudando a limpar. Era obrigação deles, a gente podia achar que não, é obrigação da prefeitura, e eles foram lá e fizeram, e com o exemplo deles, de repente, eles poderiam simplesmente pensar, não passa lixo aqui, eu vou jogar, então, mas não, eles estavam limpando, desentupindo coisas que não eram, então achei legal, é uma maneira de você agir, não esperar que outro... E às vezes, com esse exemplo de cooperação, você atinge outras pessoas também, que você começa a despertar em outras pessoas também. É isso aí. Muito bom. E tem gente que, às vezes, eu já vi, né, um cara jogando do ônibus uma latinha na rua, o outro falou, que isso, cara? Ele falou assim, eu jogo mesmo, eu pago a prefeitura, meus impostos, para eles limparem a rua. Quer dizer, além de reclamar do governo, ainda provoca, né, mais destruição. É lamentável. Obrigada, Inês, pelos exemplos, pelo teu comentário. A gente tem 2 minutinhos. Alguém gostaria de complementar? Falar alguma coisa, fazer algum comentário? Oi, Adriana. Oi, querida. Oi, Adriana. Pode falar. Deixa eu só falar 2 coisinhas que eu... Tira aí o som, que eu pontuei aqui, não deu para eu falar. Essa questão da omissão, né? Que a gente fala assim, por exemplo, teve aquele problema lá em Brumadinho. Aí a gente fala assim, cara, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nem moro lá. Você mora no mesmo planeta. E aí, outra coisa que também não deu tempo de eu falar é a questão assim, a gente já parou para pensar
que um papel que eu jogo no chão, um papel que vai para o bueiro, ele contribui tanto negativamente com o planeta, quanto com aquela casa que encheu e as pessoas perderam a vida ou perderam todos os seus móveis. Um simples papel de bala. Um papel de bala não entope. Não, ele ajudou, ele contribuiu. As duas coisas que eu tinha que falar e não deu tempo. Obrigada. Muito obrigada, Norma. Nosso tempo acabou. Roberto, você quer falar rapidinho e já aproveitar e fazer a nossa prece? Não precisa não, Madalena, não precisa não. O tempo está esgotado já. Então faz a nossa prece, por favor. Tá bom. Obrigada. Pessoal, vamos então com um sentimento aí de gratidão, né? Nós que na doutrina espírita já temos a compreensão para entender esse texto, né, maravilhoso do Emmanuel, esse alerta dele, que possamos, Senhor Jesus, sermos dignos de todas essas informações, de toda a assistência espiritual que recebemos diariamente, Mestre, por esses momentos preciosos em que estamos aqui unidos, os nossos sentimentos, nossos corações, com muita alegria, estudando a sua doutrina, refletindo que somos todos irmãos, que a humanidade terrestre está irmanada, Jesus, nesse trabalho de transformar o nosso planeta num mundo de regeneração. Para isso, Jesus, que possamos cuidar de fazer a nossa parte, que possamos ter os nossos corações com o sentimento da caridade, que possamos, Jesus, a cada dia nos elevarmos mais para olharmos o nosso contexto na situação de espíritos imortais e possamos, com gratidão, com alegria, vivenciarmos as dificuldades do dia a dia como oportunidades, como lições necessárias ao nosso crescimento espiritual e conquista da nossa felicidade. Que a paz de Jesus, que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos nós, que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Roberto. Norma, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram do estudo de hoje. Infelizmente, a minha internet está tão complicada que eu não estou vendo ninguém. Todas as câmeras, para mim, parecem que estão desligadas, infelizmente. Mas o som saiu muito bom, a gente conseguiu gravar a mensagem, isso que é mais importante. E a música que eu trouxe hoje, né, a Norma, agora, quando foi complementar, ela falou uma frase da música, vocês conhecem, ela falou assim, você já parou para pensar? Então, eu trouxe aqui, ó, Brasil, Terra da Esperança, e fala exatamente essa frase. Vamos lá. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior.
você reclamar do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, que lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. Que lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, Brasil. Muito. Agora, eu consegui ver vocês, mas agora fugiram de novo. Não sei o que aconteceu, gente. Obrigada pelo estudo de hoje. Excelente, muitas boas reflexões. Que vocês tenham uma ótima noite, com serenidade, como a nossa página do Minuto de Sabedoria diz. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Podem dar boa noite, que boa noite eu escuto. Eu não estou vendo vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Minha, belo estudo. Obrigado, Norma. Boa noite. Boa noite.